Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E rapidinho, no final eu vou tirar a oferta. Hoje eu vou fazer diferente. No final eu tiro a oferta. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Localize o versículo de número 11. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão de retornar a esta casa. A última vez que eu preguei aqui, acredito que tem uns 5 anos, o pastor Daniel que pastoreava essa igreja. Eu fico feliz de retornar a esta casa. Tem uma palavra de Deus para os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que hoje me acompanha, pelos amigos Geise, pastor Claudenilson, aos líderes, pastor Wilton, missionária Sara, pastor Marcos, diaconisa Elaine, está aqui pastor Mike. Nós vamos estar aqui, está nessa madrugada lá em São Sebastião. Deus abençoe. E agradecendo aqui a estes vasos, eu estendo a minha gratidão a cada um que está aqui no templo. Amém? Pastor Osiel está aqui na secretaria. Leve um abraço ao pastor Osiel. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens a que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, quando o mandou para os campos apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Foi quando, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui perecendo de fome. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, está aqui a tua noiva. Eu sou o canal, o Senhor é a fonte inesgotável. Usa-me como resposta. O meu pedido é que esta igreja venha sair daqui edificada através da tua palavra. E você diz glória a Deus. Tome o seu assento. Lucas 15 é conhecido como o capítulo dos perdidos. Jesus conta 3 parábolas. Um pastor tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu. Encontrando-a, coloca nos ombros e volta, chama os seus amigos para comemorar. Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma, ela acende uma candeia e busca a moeda que se perdeu de forma diligente. Encontrando-a, chama as suas amigas e comemora. Um pai tem 2 filhos, o mais novo se perde fora da casa, o mais velho está perdido dentro da casa. O mais novo, caindo em si, volta para casa. O pai manda matar um novilho gordo. Eles festejam, chamam a vizinhança por causa do retorno do filho. Nós encontramos 2 tipos de pessoas nesse texto: os pecadores e os mestres. O filho mais novo representa os pecadores e os cobradores de impostos. O filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus conta essa parábola, a intenção de Jesus não é focar no filho mais novo que retorna para casa, mas converter o filho que está perdido dentro da casa. Um pai tem 2 filhos, o mais novo reivindica ao seu pai a parte da herança. Segundo Deuteronômio 21:17, a herança era o seu direito após a morte do pai, porém ele queria agora, não poderia esperar. A herança era o seu direito, porém não era o tempo. O texto diz que o pai concorda e reparte a herança, e nem tudo que o pai concorda, o pai aprova. Herança antes do tempo não é bênção, ela pode se tornar uma ponte
para te tirar da casa. Não é o tempo, mas ele insiste. Não é o tempo, mas ele persiste. Me dá, eu quero. O pai entrega. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás da bênção, sendo que ainda não é o tempo. Eclesiastes capítulo 3, o texto diz que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Mas ele insiste, o pai entrega. Se a herança era o seu direito após a morte do pai, então quando ele pede a parte da herança, ele está dizendo: pai, para mim o Senhor não existe. Ele rompe o relacionamento. O texto diz que em seguida ele sai da casa, porque o que segura filho na casa é relacionamento. Depois que se rompe o relacionamento, não adianta prometer que vai aumentar a mesada. Não adianta prometer que vai dar carro aos 18 anos. Não adianta prometer que vai ungir, que vai abrir porta, que vai ajudar a levantar. Porque o que segura filho na casa não são coisas, mas é intimidade com o pai. Ele decide sair. O texto diz que ele reúne tudo e sai para uma terra distante. Essa atitude aqui revela que ele está saindo sem expectativa de voltar. Porque se ele tivesse expectativa de sair e retornar, ele reuniria o necessário para passar um tempo fora. Só que ele está decidido a sair e nunca mais voltar. O texto diz que ele reúne tudo e parte para terras distantes. Ele quer viver em uma outra cultura, convivendo em um outro padrão de vida, libertinagem. Porque filho distante da casa não obedece regras, não presta contas, não tem horário para voltar para casa, escuta qualquer tipo de música, frequenta qualquer tipo de ambiente, se relaciona com qualquer tipo de pessoa, e às vezes a gente está se comportando como o filho mais novo, estamos vivendo uma vida sem limite. Isso aqui é religiosidade, e existe religiosidade e existe princípios, e os princípios nos traz limites. Ele quer viver em uma outra cultura, ele quer conviver em um outro padrão de vida. O texto diz que convivendo em terras distantes, ele começa a viver de forma irresponsável. O texto diz que ele gasta tudo, e às vezes nós nos comportamos como um filho mais novo, nós gastamos tudo. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão passando pela aprovação de Deus, eu estou falando de pessoas que compram para Jesus pagar. E não se compra para Jesus pagar, se compra conforme as condições. Olhando para a Bíblia, nós vemos que José é um homem capacitado pelo Espírito. O texto diz que ele ajunta na fartura, outros gastam. E ele prospera na crise, porque a sua situação financeira, quem vai ditar ela não é economia. Na verdade é como você tem uma gestão, é como você organiza. O texto diz que ele gasta tudo, e coincidentemente houve uma grande fome na terra. Quando nós passeamos pelas páginas da Bíblia, nós encontramos Deus usando a fome para trazer o povo de volta, porque a fome é um imã que atrai o pecador até a presença do Eterno. Às vezes Deus fecha todas as portas para o perdido se encontrar. Houve uma grande fome naquela terra. Aí o texto diz que ele foi procurar um dos cidadãos daquela região. Aí está escrito que o homem enviou para cuidar dos porcos. E cuidar dos porcos era um ofício humilhante para um judeu. Os porcos representavam uma impureza. Agora olha para o texto: da casa do pai para o chiqueiro. Porque quando se sai da casa do pai, não sobe o nível de vida, você desce. Hernandes Dias Lopes disse que o diabo é enganador, o pecado é uma fraude e o mundo é uma farsa. Ao sair da casa, ele te promete felicidade, mas paga com a tristeza. Ao sair da casa, ele te promete liberdade e paga com a prisão. Ao sair da casa, ele te promete prazer, mas paga com a angústia. Ao sair da casa, ele te promete vida, mas paga com a morte. E aí Deus trouxe alguém nessa manhã profética aqui para dizer que está cocheando entre dois pensamentos: não caia na proposta do inferno, porque o diabo é estelionatário. Ele te vende um presente, mas te entrega a embalagem.
É uma manhã de avivamento, então segura na mão de alguém aí, glória a Deus. Sacode a mão dele e diga para ele: não caia no conto de fada do inferno. A proposta é desejável, mas a Bíblia diz que o caminho parece ser direito, mas te leva à morte. Aleluia. Ele está cuidando dos porcos. O texto diz que ele sente desejo de comer da comida, ele não come, ele sente desejo. A comida dos porcos não é lavagem. A crise era tão pesada que os donos davam folhas, alfarrobeiras, folhas não comestíveis. E a gente sabe que aonde a crise passa, a fome maltrata. Em países vizinhos, aonde a fome passa, homens com fome comem comida de animal, de animal, come resto de comida. O texto diz que ele está com fome. Isso aqui revela um vazio. Se ele cuida dos porcos, então isso significa que a comida dos porcos está na sua mão. Ele sente desejo. Pastor Claudinilson, é nesse momento que o texto diz que ele cai em si. Isso revela que ele estava fora de si. E ele disse: na casa de meu pai tem pão em fartura, e eu aqui perecendo fome. Eu vou repetir: ele está com fome, a comida dos porcos está na sua mão. A pergunta é: por que ele não come? É simples, é porque só o pão que tem na casa do pai preenche o interior. A comida dos porcos não preenche o vazio no homem. O álcool não preenche o vazio no homem. Uma noite na balada não preenche o vazio no homem. Viajar é bom, mas o que preenche o vazio é o pão que tem na casa do pai. Levante as suas mãos, porque eu vou profetizar. Vazio você não volta para casa, porque aqui é casa do pai e tem pão, então come. Na casa de meu pai tem pão em fartura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele cai em si, ele prega para ele mesmo. Ele disse: na casa de meu pai tem pão. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei é projeto. Só que você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que você faz. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que ficam no levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tem muitas pessoas que ficam dizendo: eu vou voltar para uma vida de relação, para intimidade. Glória a Deus. Eu vou voltar, eu vou ter com meu pai. E tome cuidado, porque enquanto você fica projetando, é num abrir e fechar de olhos que a trombeta vai tocar. Paulo disse: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te ressuscitará. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O grito de vitória do texto não é quando ele pensa levantar-me-ei, é quando o texto diz: e se levantou. A vitória aqui é tão grande, irmão, porque tem muita gente que está amarrado dentro de casa. Tem uns que estão amarrados dentro da igreja. Ele veste um terno, ela veste uma saia, ele carrega uma Bíblia, ele tem cargo na igreja, mas ele está prostrado. Só Jesus sabe como anda o interior. Ela passa uma maquiagem, mas só Deus conhece o teu coração. E aí Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: hoje é manhã de se levantar. Chega de ficar prostrado. Hoje é noite de criar suas próprias forças, se levantar e voltar a um relacionamento íntimo. Glória. E se levantou e foi ter com o pai. Um dia ele saiu da casa, só que agora ele retorna para casa. No grego é epistrepo, que dá conotação de mudança de rota, é conversão. Ele decide retornar para o pai. Lembra de Judas? Um dia Judas saiu e foi trair Jesus, vendeu ele por 30 moedas. Quando a ficha caiu, Judas se entristece, rejeita o dinheiro, mas ele não se volta. O texto diz que o garoto volta para o pai.
Quando ele sai, ele peca. Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Mas quando ele volta, o pai disse: este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O filho mais novo fez o que Judas não fez. O quê? Que foi se voltar. Porque não existe arrependimento sem conversão, mudança de rota. Então não adianta chorar no culto se você não sai do culto e não bloqueia esse contato. Não adianta rodar no manto no culto se você não cancela essas amizades que te levam para pecar. Não adianta dar glória a Deus no culto e não mudar a rota lá fora. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: é impossível ter arrependimento se você não decide mudar a rota. Volta. O texto diz que ele está voltando a caminho da casa do pai. Aí está escrito que antes dele chegar, o seu pai o viu. Isso aqui revela a graça, porque isso aqui revela que o pai estava esperando o garoto voltar. E segundo a cultura, esse garoto não mereceria ser recebido. Quando ele pede a sua parte da herança, segundo comentaristas, ele merecia ser espancado, mas o pai não fez. Quando ele sai com a parte da herança antes do tempo, ele humilha a sua família diante da sociedade. Esse garoto mereceria ser excluído da família. Só que o pai estava na expectativa da sua volta. O pai o viu. Isso aqui revela a graça. Eu me lembro de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai exortar a igreja de Laodiceia, usando João. Jesus disse: João, diga a Laodiceia, porque és morno, não és quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar. Pastor Mike, isso aqui mexe comigo, porque Jesus não disse vomitar. Jesus disse: eu estou a ponto. O que mexe comigo é porque os homens não conseguem segurar aquilo que está fazendo mal aqui dentro, não conseguem segurar o vômito. Só que Jesus está dizendo: está me causando enjoo, mas eu estou segurando. Uns aqui nem mereceria estar sentado nessa cadeira, mas Jesus está dizendo: eu estou segurando. Outros não mereceria mais cantar, não mereceria mais pregar, não mereceria mais tomar santa ceia. Só que Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: você não merecia, mas eu te vi. Aleluia. O texto diz que o pai corre. Quando Jesus contou essa parábola, Pastor Willito, Jesus não arrancou lágrimas dos ouvintes. Na verdade, quando Jesus contou essa parábola, foi um tapa na cara dos mestres da lei e dos fariseus. Quando Jesus disse que o homem correu ao encontro do garoto, os fariseus dizem: não tem como. Isso aqui é quebra de regra da cultura, porque só mulheres, crianças e jovens correm. Que papo é esse do homem correr? O pater família, homem honrado, dono de uma grande propriedade, não corre. Só que o texto diz que o pai correu. E olha o que Deus me disse: se for preciso, eu quebro regra da cultura para abraçar quem está perdido. Deus não quebra princípio bíblico, mas se for preciso, Ele quebra a regra de uma cultura X. Segura na mão de alguém aí e diga para ele: quem é você? Aquele que discute por causa da cultura, ou aquele que está disposto a ir ao encontro de quem está perdido? Principalmente na internet nós vemos homens, vemos blogueiros discutindo por causa de cultura. Só que Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: está disposto? Se for possível, quebra a regra para ir ao encontro de quem está perdido. Aleluia. O pai corre, o pai o abraça. Eu não sei quantos quilômetros ele saiu do chiqueiro até a casa, mas o texto diz que isso não foi um impedimento do pai o abraçar e o beijar. Provavelmente ele estava cheirando mal, ele cuidava dos porcos. Eu não sei quantos quilômetros, mas isso não foi impedimento. O pai o abraçou, o pai o beijou. O texto diz que o pai olha para os servos e diz assim:
vestia a melhor veste nele. Isso aqui é veste de filho. O que o garoto disse no chiqueiro? Eu vou trabalhar como trabalhador na casa de meu pai. Ele estava dizendo que ia trabalhar até ele pagar o dinheiro que ele gastou fora da casa. Só quando o pai manda trazer a roupa de filho, o pai está dizendo: eu simplesmente te perdoo e te recebo. Veste ele com veste de filho. Coloca um anel no dedo, restituindo a autoridade. Coloca sandália nos pés. Gente, isso aqui revela que o garoto estava descalço. Quem andava descalço na época eram os escravos. Então quando o pai coloca a sandália no pé do garoto, o pai está dizendo: ex-escravo, agora filho. E nós temos pelo menos duas lições aqui com a sandália. A primeira: quando você estava descalço, a sua pele estava vulnerável aos objetos cortantes. Você caminhava com desconforto. Agora na casa, apesar de vocês não estar vivendo aquilo que você queria viver, você está calçado, você tem conforto, você está protegido. A segunda lição é que quando o pai coloca a sandália, o pai está dizendo: ex-escravo, agora filho. Então todas as vezes que alguém quiser lembrar do teu passado, mostra para ele: estou calçado. Só os ex vão pegar. Ex-escravo, agora filho. Ex-prostituta, agora filho. Ex-drogado, agora filho. Ex-caloteiro, agora filho. Levante as suas mãos, porque eu vou profetizar. O diabo traz o teu passado até o teu presente, porque ele não tem futuro. Aí ele quer fazer você ficar remoendo naquele pecado. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: está calçado, está calçado, está calçado. Só quem é filho está calçado. Abre a boca e enche essa casa de glória a Deus. Eu quero ouvir você adorar. Roupa, anel, calçado. Aí ele diz para o servo: matai um novilho cevado, porque hoje vai ter festa. Um novilho cevado na época era equivalente ao preço de um caminhão nos dias atuais. Não se comia carne. Carne era uma comida nobre, era servida em grandes festas. Só que o texto diz que o pai está dizendo: eu vou matar um novilho gordo. Hoje vai ter uma grande festa. Agora pensa comigo o que ele disse no chiqueiro: eu vou voltar para a casa de papai porque lá tem pão. Repita comigo: ele vai até a casa do pai atrás de pão. Pode ficar melhor. Ele vai até a casa do pai atrás de pão. Gente, pode ficar melhor. Ele vai até a casa do pai atrás de pão. Se ele vai atrás de pão, então por que o pai manda matar um novilho? É simples. É porque quem vem até amanhã com Deus atrás de pão, o pai dá muito mais além do que ele pede ou do que ele pensa. Levante as suas mãos, porque isso aqui é profecia para alguém. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quem vem até no culto atrás de Jesus, o pai está dizendo: eu vou dar mais, eu vou profetizar. Não se vem no culto atrás da benção, se vem para culto para entregar, e depois a benção correrá atrás de você. Eu vou profetizar. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pão, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Manda matar um novilho porque hoje vai ter festa. Não está no texto, mas os mensageiros saíram atrás dos convidados, entregaram as cartas para o convite da festa, chamaram os músicos, os trabalhadores foram preparar carne, matar um novilho, preparar para colocar carne na brasa. Eles estão comemorando o retorno do garoto que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Eles estão comemorando a festa. O pai está na casa. Aí o texto diz que o irmão mais velho que estava no campo, ele estava servindo. Repita comigo: ele estava servindo. O irmão mais velho, pastor Willton, não estava no Facebook, não estava no TikTok, não estava no Instagram, não estava maratonando no Netflix. O irmão mais velho estava servindo no campo. O irmão mais velho é crente.
crente de cargo. O irmão mais velho estava servindo no campo. Aí o texto diz que quando ele volta, ele encontra um dos servos e diz: o que está acontecendo? Gente, você sabe que não é de um tempo para o outro que se organiza uma festa, exige um tempo e um preparo. O que me espanta é que esse filho não saiu da casa, mas estava desconectado com o pai, porque o fato de servir não significa se relacionar. O que Deus disse de Abraão? Ocultarei alguma coisa do meu servo Abraão? Abraão estava ligado em tudo. O que Deus disse na escritura? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou revelar aos meus servos os profetas, que traz de cima para baixo. Só que o texto diz que ele estava no campo, mas ele não sabe o que estava acontecendo. Aí ele pergunta: o que está acontecendo? Um dos servos diz: o teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. O teu pai mandou fazer uma festa. O texto diz que o filho mais novo está dentro da casa festejando com o pai. O irmão mais velho estava na porta da casa questionando. Isso aqui mexe comigo, porque o irmão mais novo, que estava perdido, está mais próximo do pai do que o irmão mais velho. Isso aqui revela que intimidade não é tempo de casa. Vai apertar, segura na mão de alguém aí e diga para ele: intimidade é para quem se arrepende. Intimidade não é para quem tem carga, intimidade é para quem está disposto a se aproximar do Pai e dizer: pequei contra os céus e contra ti. Levante as suas mãos. Eu vou profetizar nessa manhã. Chega desse negócio de ocultar pecado. Hoje é manhã de arrependimento. Deus trouxe alguém nessa manhã para dizer: se arrependa do teu pecado, porque eu quero restaurar a intimidade. Ele está na porta da casa, ele está questionando, ele está dizendo: eu não vou entrar não. Ele está endemoniado. Já viu o obreiro endemoniado? Só eu que já vi. Ele está endemoniado na porta da casa dizendo: não vou entrar não. Que negócio é esse de festa? Chama papai. Papai sai. Ele diz: que negócio é esse de festa? Esse garoto estava com as prostitutas. Eu te sirvo há tantos anos. Olha a pose. Eu nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Eu sou irrepreensível. Eu estou contigo há tanto tempo. Eu honrei ficando na casa. Ele desonrou saindo. E tu nunca me serviste um cabrito. Pastor Claudinense, isso aqui me espanta. Porque ele está questionando. E ele está dizendo: tu nunca me serviste. Ele está dizendo que o comportamento dele exige uma recompensa. Tipo assim: eu obedeço para ser servido. Eu te sirvo há tantos anos e tu nunca me serviste. Isso aqui mexe comigo, porque está tendo uma festa dentro da casa. O pai está presente. Clima de salvação. E o filho mais velho está preocupado em ser servido. Você já percebeu? Que tem gente que está no culto, a glória está descendo, ele está questionando: cadê o cardápio? E a porta que não se abriu? E o anjo que não desceu com a resposta? Um namorado que não chegou, o marido que não se converteu, a porta que não se abriu, o concurso que não chegou. E Deus me disse: um dos sintomas que nós estamos perdidos dentro da casa é que quando a glória está descendo no ambiente, a gente está preocupado em ser servido. Ô glória, levante as suas mãos, porque vai apertar nessa manhã. Ele é poderoso para fazer. E se ele não fizer, continua sendo Deus. E se ele não abrir, continua sendo Deus. Então segura essa verdade. Para de questionar o cabrito que não foi servido e entra para o ambiente espiritual e festeja. Se coloca sobre os seus pés. Vou caminhar para o final. Tu nunca me serviste um cabrito. Aí o pai disse assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Isso aqui é verdade, porque no versículo 12 o texto diz que o pai reparte a herança. Metade para o filho mais novo e metade para o irmão mais velho. A pergunta que não quer calar é: se a posse já está na sua mão, então por que ele não está usufruindo? É porque ele não tomou posse.
E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo o extraordinário porque não tomou posse, porque a herança já foi repartida. Efésios 1:3, o texto diz que o Senhor Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais através de Jesus. Sabe por que tem gente que não está vivendo? É porque não entrou para a festa e não tomou posse do milagre. Só que Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Eu vou repetir: tudo que eu tenho é teu. Sabe aquela porta que você está pedindo? É dele. Sabe aquele carro que você está pedindo? É dele. Sabe aquela casa própria que você está pedindo? É dele. Está na Bíblia: minha é a prata, meu é o ouro. Glória a Jesus. Diz o Senhor dos exércitos: filho, tudo que eu tenho é teu. Tim Keller, comentando o texto, ele diz que quando Jesus conta essa parábola, pastor Claudinilson, ele diz que a ideia que Jesus quer transmitir aqui é do verdadeiro irmão mais velho. Porque quando o pai reparte a herança, o pai dá 2/3 para o filho mais velho, o pai dá 1/3 para o filho mais novo. O filho mais novo sai, gasta tudo. Ao ser recebido de volta, ele teria parte da herança. Então a ideia aqui do texto é que o perdão gera custo, não para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Eu vou repetir: quando ele volta para casa, ele tem direito à parte da herança. Então esse é o questionamento do irmão mais velho, porque ele sabe que ele vai ter que perdoar e vai ter prejuízo na herança. Eu contei 3 parábolas: o pastor que perdeu a ovelha e foi buscar, a mulher que perdeu a dracma e a procurou diligentemente. A pergunta é: e o filho mais novo que se perdeu? Quem é que vai atrás? Enquanto o irmão mais velho não quer assumir a dívida, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, na cruz gritou: tetelestai, eu assumo a dívida, o preço foi pago. Levante as suas mãos, abre a sua boca e enche essa casa de glória a Deus, por gratidão, porque ele assumiu a dívida. Glória! Oh, calavaracel! Aleluia! Abre a boca! Salmo 81, verso 10, eu vou mexer contigo. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. É por isso que tem gente vazio dentro da igreja. Por quê? Porque está parecendo tradicional. Você está na Assembleia, a igreja que nasceu no fogo em 1910 e vai subir no arrebatamento. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardando no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em
nas águas não vou afundar, não, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, alabaia sonho e haja, alabaia e venha o que vier, irás prover de novo. Assim nós cremos, Deus. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória, tudo que eu tenho é teu. Essa foi a palavra do Pai. Então tudo é dele. Então se tudo é dele, o que nós temos, nós apenas administramos. Você é apenas mordomo daquilo que você carrega, porque tudo é dele. Bem baixinho. Agora eu não sei se você conquista na força do seu braço, só se você não for dependente. Aí o que você tem é seu, ele não tem nada a ver. Mas tudo o que ele tem é seu. É de manhã, em Lucas 5, Pedro teve uma noite frustrante. Ele está na beira das margens do lago da Galileia lavando as redes. Pedro era perito na pesca, só que a noite foi improdutiva. Detalhe, o melhor horário para pescar era a noite. É pela manhã, tem 2 barcos. Jesus escolhe o do Pedro, ele entra no barco. Mas se tudo que ele tem é meu, então tudo que eu tenho é dele. Então na verdade o barco não é do Pedro, o barco é dele. Só que ele entra no barco do Pedro e diz assim: Pedro, afasta o teu barco um pouco da terra. Jesus quer ficar num ponto estratégico para falar do reino. Jesus fala do reino, porque princípio, irmão, aqui é transmitir a mensagem do reino. Jesus fala do reino. Depois que Jesus prega, Jesus diz assim: Pedro, vai para o profundo e lança a rede. A pergunta é: qual era o desejo de Pedro? O resultado, os peixes. Qual era o desejo de Jesus? Falar do reino. Depois que Jesus fala do reino, Jesus diz assim: vai para o profundo porque a pesca vai ser maravilhosa. Aí Pedro questiona e diz: Senhor, eu lancei rede a noite inteira e não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra, no grego aqui, rema. Porque todo aquele que recebe e obedece terá um resultado extraordinário. Aí o texto diz assim, pastor Willito: e Pedro colheu uma grande quantidade de peixes. Só que colher é uma fala do agricultor. Peixe se pesca. Só que está no texto que Pedro colhe. E só colhe quem planta. Onde Pedro plantou? Quando ele emprestou o barco. O que Pedro usa para ganhar dinheiro? O barco. O que Jesus usou para falar do reino? O barco. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, deixa eu usar aquilo que você usa para ganhar dinheiro, para me falar do reino. Uns usam a força do braço para ganhar dinheiro. É por isso que tem gente aqui usando a força do braço para esse trabalho andar. Outros não têm tempo para usar a força do braço, mas usa dinheiro para ganhar dinheiro. E o que Jesus está dizendo aqui é: deixa eu usar aquilo que você usa para ganhar dinheiro, para me falar do reino. Agora eu vou profetizar, e é rema. Se você recebe, levante as suas mãos, porque eu vou entregar. Quer viver um 2023 extraordinário? Empresta o teu barco. Deixa ele usar o teu barco para falar do reino.
Irmãos, nesse momento nós vamos colher oferta. Nós vamos colher oferta. Nós já estamos abençoados aqui. Nós já estamos abençoados. Paulo disse assim: não por necessidade nem por tristeza. Deus não tem nome no Serasa. Só que Ele ama quem dá com alegria. Isso aqui é um momento de gratidão. Você vai entregar a Deus o seu melhor. A gente aqui não é universal e nada contra quem frequenta, mas isso aqui é voluntário. Você não vai dar por tristeza. Eu tenho certeza, irmão, que quem entrega uns carros por aí não entrega com alegria não, entrega manipulado. Só que nós não vamos manipular você, mas entrega o seu melhor. A Geise vai ofertar aqui, e a Geise vai louvar, e você vai ofertar ao Senhor, tá bom? Aqui está a maquininha. Tem Pix também, vai falar tem Pix. O Pix está atrás das cadeiras. O Pix está atrás das cadeiras, irmão. A maquininha está aqui, o gasoflácio está aqui. Amém. Isso aqui é para esse trabalho andar. Eu organizo o trabalho e eu sei como funciona. Em luz, faz a terra se alegrar. Ele faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplaude a Jesus. Obrigado pelas palmas, foi muito bom. Para Jesus pode ser melhor. Essa foi para mim. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Tome o seu assento. Eu não vou cansar os irmãos. Eu já encerrei. Eu quero só falar aqui do meu material. Eu prometo que será em 1 minuto. Em 1 minuto. Eu tenho essa Bíblia, letra hiper grande, com harpa cristã divisória dos textos, tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, masculina. Eu tenho essa outra aqui, a mesma tradução, hiper grande, a letra hiper grande. Tenho vários modelos dessa Bíblia feminina. Eu vejo aqui que as mulheres estão olhando para ela. Deu ruim para vocês agora, homens. Vocês vão ter que passar ali. E eu tenho 2 livros, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Isso aqui é pérola, irmão. Isso aqui é pérola. Quando Jonathan pregou esse sermão aqui, o temor caiu de uma forma tão grande que eles sentiam a impressão que a terra se abria e eles eram engolidos. Porque é palavra que confronta, que gera avivamento. Caminhando com o Peregrino. Só que esse aqui é de Charles Spurgeon. Relatos de Poções Imortal, da alegoria de John Bryan. Então ele pegou o Peregrino de John Bryan e esmiuçou, levando a gente para o céu através dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Deus abençoe Felipe, Jesus Sampaio, toda a igreja, todo o povo. Vou despedir agora os irmãos, para os irmãos
e almoçar. Irmãos, tem algumas pessoas aqui que a intercessora falou que quer oração. Aí eu pedi o presbítero Marcos Geraime, é nosso vice-líder ali. Se pode abrir uma sala aqui, que nós vamos estar orando ali, pelo pessoal, que a gente vai acabar o culto aqui. Vamos estar orando pelo pessoal ali especificamente ali, viu? Tem um pessoal aqui especificamente para não estar expondo e tal. A gente vai orar ali. Amém, queridos? Está ali a nossa pastora Glauciane, que está ali. Cadê o pastor Ziel? Está lá na sala? O nosso pastor está aqui, irmão, na sala, o pastor Ziel, viu? Deve estar tratando alguma coisa ali. Tá certo? Glória, irmão, ganhamos aqui por culto da manhã com Deus, ó. Aleluia! Ô, glória! Amém, queridos? Pastor João Alves, vem aqui da bênção apostólica, a gente, despedir a gente com a bênção apostólica, pastor João Alves, viu? Aqui é pastor João Alves, pastor ali de Planaltina ali, tenho muito respeito por ele, pastor, a gente despede a gente com a bênção apostólica. O almoço é gratuito, viu, irmão? Vocês que nunca vieram aqui, que é a primeira vez, o almoço é gratuito ali, viu? Pode se deliciar lá em nome de Jesus, amém? Obrigado a todos, irmãos, e anota aí na sua agenda, o último sábado do mês de julho, já está tudo agendado, pregador agendado, cantor agendado, dia 29, agenda aí, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus, pastor. Paz do Senhor a todos. Vamos colocar de pé para o agradecimento a Deus. Vamos todos dizer: obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada e maravilhosa. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o eterno, sublime e glorioso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos despedir uns dos outros. Até a noite, com certeza, né? No próximo culto.